Passagem bastante conhecida aqui. Nela nós vamos falar um pouco da trajetória dessa segunda viagem missionária de Paulo, por onde ele passou um pouco, o que levou ele a ser preso e a ser açoitado. Aleluia. No começo dessa segunda viagem missionária de Paulo, ele tem escolhido Silas para caminhar junto com ele. Aleluia. Paulo tem escolhido a Silas, começou a caminhar e viajar e levando a palavra. E Paulo era missionário, essa era a função dele. E ele, levando a palavra, passou por Síria, por Cilícia, confirmando as igrejas. A palavra fala no capítulo 16, se você acompanhar, você vai perceber que Paulo e Silas andavam confirmando as igrejas. O que é confirmar as igrejas? Paulo ia, levava a palavra, abria a igreja naquele lugar, e depois de um tempo ele voltava para ver como que estavam os irmãos, fazer uma visita. Aleluia. Ele caminhava, Paulo e Silas, levando a palavra, confirmando as igrejas. Até que ele chega numa cidade, num lugar chamado Listra. Aleluia. E lá ele encontra um jovem chamado Timóteo. Aleluia. E a mãe desse jovem era judia, e o pai era grego. O que significa? Naquele tempo, quem era judeu era crente. E quem não era grego, e quem não era judeu, quem era grego, não era crente. Então ele não tinha uma certa estrutura, não tinha 100% da estrutura para ele poder servir a Deus. Porém, todos daquela cidade davam bom testemunho desse jovem chamado Timóteo. Aleluia. E Paulo, observando isso, observando que ele era um bom menino, ele era jovem ainda, escolheu ele, chamou ele para junto caminhar, para junto fazer a obra. Aleluia. Para caminhar e levar o evangelho. Então eles partiram os três. Aleluia. Paulo, Silas e Timóteo. E eles chegando a uma certa cidade chamada Frígia, na província da Galácia, o Espírito Santo impediu Paulo e Silas de levar a palavra na Ásia. Então Paulo e Silas estavam nessa cidade de Frígia, queria descer para a Ásia para levar a palavra lá, mas o Espírito Santo do Senhor os impediu. Glória a Deus. Ele, continuando caminhando, seguindo sempre a ordem de Deus, andando debaixo da graça de Deus, ele foi para Bitínia, foi para Mísia, e lá ele queria ir outra vez para outro lugar, e o Senhor não deixou. Ele queria ir para Bitínia, e o Senhor, o Espírito Santo de Deus, não autorizou, porque não era lá, não era aquilo que o Espírito Santo, que o Senhor tinha colocado nessa viagem. Porque quando Deus manda a gente sair para algum lugar, não é à toa não, irmãos. Quando Deus manda a gente levar a palavra em tal lugar, não é à toa. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se Deus te colocou em um lugar, fica lá, porque é lá que Deus vai te usar. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo impediu esses três de levar a palavra a Bitínia. Glória a Deus. A Mísia. Então eles desceram para Troade. E nessa cidade, nesse lugar de Troade, Paulo teve uma visão. A visão que Paulo teve era de um varão que estava chamando por eles, pedindo que eles fossem ajudar o povo da cidade da Macedônia, o povo do lugar da Macedônia. Então Paulo entendeu que esse era o lugar que ele tinha que ir, que é para lá que Deus tinha que levar ele. Então ele, caminhando, os três chegaram à cidade de Filipos. Glória a Deus. Eles chegaram naquela cidade, eles procurando um lugar para orar. E assim que o crente tem que viver. O crente não pode querer andar por si mesmo. O crente não pode querer dar um passo. Ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. E se você está com dúvida de alguma coisa, se você chegou onde Deus te colocou e não sabe por que Deus te colocou lá, vai para a oração. Aleluia. Glória a Deus. E aqueles três indo para a oração na beira do rio, chegaram lá para orar. Tinha umas mulheres. Aleluia. Acredito eu que as mulheres estavam lá fazendo seus serviços domésticos. Glória a Deus. E eles chegaram lá, começaram a levar a palavra, começaram a pregar o evangelho. Aleluia. E Deus tocou no coração de uma mulher chamada Lídia. Aleluia. Essa mulher
Deus tocou no coração e abriu seus ouvidos para ela poder ouvir e a palavra do Senhor penetrar no coração daquela mulher. Glória a Deus. E a palavra fala que ela se batizou, e Paulo batizou ela naquele dia. E ela, para provar mesmo, para ter certeza que ela era fiel a Deus, ela pede que os 3 entrem na casa dela. Aleluia. A palavra fala que ela pediu até que eles ficaram constrangidos. Glória a Deus. Então, eles caminharam por dentro da cidade, ainda procurando um lugar para orar, porque eles chegaram na beira do rio e lá tinha as mulheres, então interrompeu a oração. E eles andando pela cidade, procurando um lugar para orar, apareceu uma jovem, e essa jovem tinha um espírito de adivinhação. Aleluia. Se você acompanhar aqui, você vai entender. Aleluia. Essa jovem tinha um espírito de adivinhação, e por onde Paulo e Silas passavam, ela ia gritando: lá vai Paulo, lá vai Silas, esses são servos do Deus Altíssimo. E por muitos dias ela fez isso. E Paulo, incomodado com aquilo, percebeu que aquilo não era o Espírito de Deus, porque o Espírito que Deus manda é o Espírito que habita nos nossos corações, é o Espírito Santo do Senhor, o nosso Consolador. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paulo percebeu que aquilo lá não era o Espírito do Senhor, não era o Espírito de Deus. Glória a Deus. E a palavra fala que essa mulher, tendo um espírito de adivinhação, ela adivinhava, e com isso ela ganhava dinheiro, tirava lucro. Aleluia. E o lucro que ela tinha, a palavra fala que para os seus senhores. Então a gente pode observar aqui que ela era escrava 2 vezes. Uma, ela era escrava dos senhores daquele lugar, daquela cidade de Filipos, que é a primeira cidade de Macedônia. E ela era escrava também do inimigo, porque o Espírito que Deus manda é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E essa jovem, gritando, Paulo se incomodou e expulsou em nome de Jesus aquele espírito daquela jovem. E a palavra fala que na mesma hora o espírito dela saiu. Então ela não gerou mais lucro, não gerou mais dinheiro, não conseguia mais adivinhar e assim não gerava mais lucro para os seus senhores daquela cidade. Então os senhores dela, aqueles que dominavam a ela, viu que ela não estava mais agradando ele, não estava mais gerando lucros. Então o que eles fizeram? Eles acusaram Paulo e Silas de pregar uma palavra contrária da deles. A palavra fala que eles dizem que Paulo e Silas estavam pregando outras doutrinas, estavam pregando coisas que é contrária deles, e eles não aceitavam isso. Então eles prenderam Paulo e Silas e levaram no meio da praça, na presença dos magistrados. Magistrados são os governadores, digamos assim, os governadores daquela época. E eles levando no meio da praça, na presença de todos daquela cidade, fizeram a acusação, e os magistrados rasgaram suas vestes e começaram a bater neles, a açoitá-los. Aleluia. E nisso mandou ao carcereiro que os guardasse na prisão. Aleluia. Aí entra na palavra que nós lemos. Mandou ao carcereiro que os guardasse na prisão, e o carcereiro os guardou no cárcere interior, que digamos que é a última prisão da cadeia, o lugar mais guardado de todos. Aleluia. E a palavra fala que Paulo e Silas, perto da meia-noite, louvavam e cantavam hinos ao Senhor. Aleluia. Hoje Deus tem falado da adoração, irmão. Como está a tua adoração com Deus? Aleluia. Será que você está sendo que nem Paulo? Será que você está sendo obediente? Será que você está andando segundo a vontade do Espírito Santo do Senhor? Aleluia. E eles, perto da meia-noite, cantavam e louvavam hinos ao Senhor. Glória a Deus. E a palavra fala que os alicerces do cárcere se moveram e todas as prisões foram abertas. Aleluia. Glória a Deus. A gente observa aqui que Paulo tinha um compromisso com a obra de Deus, com a igreja de Deus. Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. E Paulo era obediente a Deus. Será que nós estamos sendo que nem Paulo hoje? Será que a gente está sendo obediente com Deus?
Será que estamos tendo um compromisso com nossa igreja, compromisso com o nosso Deus? Será que a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor? Aleluias. Glória a Deus. E a gente vê, a gente observa nessa palavra aqui que Paulo e Silas, passando por tudo que eles passaram, levando açoites, viajando, eles não deixaram de louvar e adorar ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E Deus honrou aqueles dois servos. Deus honrou, aleluias. Porque na hora que eles começaram a louvar, começaram a adorar o nome do Senhor, a palavra fala que os alicerces do cárcere se estremeceram e todas as prisões foram abertas. Glória a Deus, aleluia. Então Deus honra você. Não importa a situação que você está passando, porque essa é a vida do crente. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a vida do crente. É lutar, é andar como Jesus andou, como foi dito aqui na palavra hoje. Se você ama a Deus, você tem que andar como Jesus andou. Aleluia. E não é só um mar de rosas não, irmãos. Você pode passar por situações difíceis, pode passar aí por provações, tentações, mas se você manter a sua fé, manter a sua fidelidade em Deus, se você adorar, exaltar o nome de Deus, mesmo passando pela situação que você está passando, Deus vai te honrar. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. E a palavra fala que o carcereiro levou um susto com aquilo. Na mesma hora que ele estava dormindo, ele despertou e desempenhou a sua espada, pensando que eles iam fugir. Glória a Deus. Mas quem é servo de Deus não precisa fugir não, irmãos. Aleluia. Deus liberta, Deus tira tudo aquilo que não é do agrado dele da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E o carcereiro, desempenhando a sua espada, foi em direção a eles, e Paulo disse: não, calma, a gente está aqui ainda. Aleluia. Ninguém fugiu não. Glória a Deus. Aleluia. Então o carcereiro, espantado com aquilo, vendo que eles eram homens, que eles eram servos de Deus, aleluia, ele começou a se derramar em lágrimas e perguntou para Paulo: Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Glória a Deus. Aí você começa a entender o porquê Deus levou Paulo e Silas para Macedônia. Glória a Deus. Você começa a entender que não foi à toa que aqueles homens caminharam, que aqueles homens foram impedidos pelo Espírito Santo de levar a palavra em certo lugar. Aleluia. Glória a Deus. E aquele carcereiro, se derramando em lágrimas, pergunta para Paulo o que ele deve fazer para ser salvo. Glória a Deus. Então Paulo e Silas começaram a pregar a palavra. Começaram a pregar a palavra dele e assim se converteram. Ele aceitou Jesus em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E então o carcereiro correu em direção aos magistrados e contou esse fato aos magistrados. E eles entendendo que eles eram realmente servos de Deus, que eles não tinham feito aquilo que eles tinham sido acusados. Aleluia. Que a única coisa que eles estavam fazendo era andando e procurando um lugar para orar. Glória a Deus. Aleluia. Então os magistrados ordenam que soltem eles. Glória a Deus. Mas a palavra fala que Paulo recusou. Paulo falou: não, para a gente entrar aqui, a gente foi açoitado, a gente apanhou de todo mundo da cidade, e agora você quer que a gente saia assim, tranquilo? Não. Glória a Deus. Se você quer que a gente saia, você vai ter que sair junto com a gente pela porta para verem que nós somos inocentes. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Deus honra aquele que é fiel a Ele. Deus honra aquele que em meio a cada situação, a cada aprovação, adora e exalta o nome de Deus. Aleluia. E nós, meus irmãos, será que em meio à situação que Paulo estava passando, será que a gente adoraria a Deus? Será que a gente fazeria que nem Paulo e Silas, louvava e adorava o nome de Deus? Será, meus irmãos? Será que a gente é guiado pelo Espírito Santo? Glória a Deus. Ou será que a gente anda pela nossa vontade, anda pelo nosso caminhar? Glória a Deus. Será que você é obediente a Deus? Será que você tem um compromisso com a igreja? Será que você tem um compromisso com Deus?
Glória a Deus. Aleluias. E a gente percebe aqui que Paulo e Silas são dois belos exemplos de servo para nós hoje em dia. E eles passando por tudo que eles passaram, não murmuraram, não questionaram o trabalhar de Deus. Que a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. Ninguém sabe. Se você quer ver milagre de Deus, como você quer ver milagre se não precisa fazer o milagre? Glória a Deus. Às vezes Deus permite, Deus deixa a gente passar por situações para que nós e os outros vejam Deus operando a maravilha, fazendo milagre na nossa vida. Aleluia. Se Paulo e Silas não tivessem preso, o que seria escrito em Atos 16? Glória a Deus. Se Paulo e Silas não teriam sido presos, como que Deus ia operar um milagre? Como que Deus ia operar a maravilha de abrir as prisões? Glória a Deus. Então tem coisa na nossa vida que a gente não pode questionar, que a gente não pode perguntar para Deus, por que, Senhor? A gente tem que somente fazer que nem Paulo e Silas, louvar e adorar o nome de Deus. Glória a Deus. A adoração comove o coração de Deus. Aleluia. Deus fica contente em ver um filho servindo de verdade e adorando o nome dele. Glória a Deus, aleluia. E como o irmão Carlos falou, para a gente ser usado que nem esses dois, a gente tem que dar o primeiro passo. Glória a Deus. Não adianta a gente ficar parado, não adianta a gente ficar deitado no nosso sofá esperando Deus fazer um milagre na nossa vida. Se a gente quer que o milagre de Deus seja feito em nossa vida, se a gente quer que Deus opere, que Deus venha usar a nós temos que correr atrás disso. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Se a gente quer ser usado, se a gente quer ser servo, quer ter bênçãos do Senhor na nossa vida, a gente tem que ir atrás. Glória a Deus. Temos que louvar e agradecer o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé um minuto.